Vamos dar continuidade aqui às nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 15 até o 23. O título dessa mensagem, já quero falar logo no início, é o triunfo da igreja no triunfo de Jesus. O triunfo da igreja no triunfo de Jesus. Muito bem, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, verso 16, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, sendo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nosso meio, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua palavra e meditarmos nela. Pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento e quebrante o nosso coração, a fim de que possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor nos diz e ordena nas Santas Escrituras. Em nome de Jesus que nós oramos e consagramos a Ti esse tempo. Amém. Muito bem, antigamente, nem tão antigamente assim, mas para os jovens vai ser, talvez, os jovens e adolescentes nem vão saber disso. Mas o telefone que nós temos hoje nas mãos, ele tinha como principal utilidade fazer ligações. O telefone, pasmem vocês mais jovens, ele fazia e recebia ligações. E é para isso que ele servia, para fazer ligações e receber ligações, E nesse tempo, talvez mais remoto para alguns, essa era a única função que o telefone tinha. E nós usávamos o telefone em 100% da sua capacidade de fazer ligações. Ou seja, a gente pegava o telefone e fazia ligação, por incrível que pareça. A gente fazia ligação, porque essa era a função do telefone, e ele era utilizado 100% nessa sua capacidade, Hoje, os aparelhos telefônicos que nós temos em nossas mãos, eles têm muito mais capacidade até do que alguns computadores, E esses telefones, os nossos telefones hoje, eles executam múltiplas tarefas. E mesmo aqueles que são mais tecnológicos, aí sim, entre os mais jovens, alguns deles talvez. Então mesmo os que são mais tecnológicos, não usam talvez 5% da capacidade e das possibilidades que os telefones hoje têm. Então nós temos aparelhos muito potentes hoje nas nossas mãos, mas a gente não usa 100% da capacidade desses aparelhos. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo ele está
se dirigindo à igreja aqui de Éfeso, nesse trecho que nós lemos, ele começa reconhecendo que esta igreja, ela tinha muita capacidade, né? É uma igreja, né? Foi uma igreja que tinha muita fé, e essa fé era uma fé muito sólida, uma fé muito consistente. E não eram alguns da igreja que tinham essa fé sólida e consistente. Era uma fé sólida e consistente, mas que era comum. Era característica dessa igreja como um todo, a fé e a esperança que eles tinham. Não eram somente alguns irmãos que estavam bem fundamentados, né? Mas a grande maioria daqueles irmãos estavam muito bem fundamentados na fé e na esperança. Isso fez com que Paulo elogiasse, né, aquela igreja, mesmo sem ter tido contato físico com aquela igreja, né? Paulo não tinha ainda falado pessoalmente com eles, mas Paulo recebeu notícias da fé que eles tinham em Deus, da fé, e não só da fé, mas do amor que eles tinham pelos santos, né, pelos irmãos da igreja. E esta fama, vamos dizer assim, chegou até Paulo e fez com que Paulo elogiasse esses irmãos e elogiasse e orasse por eles, né? E quando eu li e reli esse trecho que nós lemos há pouco, eu fiquei pensando em qual é a reputação que nós temos para com outros irmãos, por exemplo. Não vou nem falar do mundo, mas vou falar com outros irmãos. Quando outros irmãos ouvem falar da nossa fé e do nosso amor de uns para com os outros, o que isso provoca nesses irmãos? Eles ficam felizes? Eles glorificam a Deus? Ou eles lamentam? E não vou falar de outros que se reúnem em outros lugares. Estou falando de nós que nos reunimos nesse lugar. Quando as pessoas ouvem falar da fé que nós temos, do amor que nós temos uns pelos outros, o que isso provoca no coração desses outros irmãos? O que isso provoca no coração da igreja como um todo? Eles vão exaltar a Deus? Vão glorificar o Senhor? Ou não? Nós precisamos pensar nisso também, porque aqueles irmãos ali de Éfeso, o testemunho de fé daqueles irmãos de Éfeso, fez com que Paulo elogiasse aqueles irmãos. E o nosso testemunho de fé? O que isso faz com os outros irmãos? Isso os inspira ou os leva ao lamento? Nós sabemos muito bem o que a fama ou o testemunho infelizmente, de alguns irmãos que não prezam pelas Escrituras, o que isso provoca em nós. Ao mesmo tempo também que nós temos observado muitos irmãos fiéis que são inspiração para nós e nos levam a adorar ao Senhor e glorificar a Deus e agradecer a Deus pela vida deles. E nós temos que pensar no que nós estamos gerando também no coração da igreja como um todo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele relata aqui, né, que ele recebeu aquelas notícias daqueles irmãos com muito bom grado, né? E ele identificou nessa igreja de Éfeso, duas características marcantes de uma igreja triunfante, que se rejubila e dá testemunho da salvação. Ele elogiou a fé daqueles irmãos, a esperança e o temor que eles tinham por Jesus. Em segundo lugar, ele elogiou o amor que aquela igreja tinha uns pelos outros, pelos irmãos na fé. E elogiou também o empenho que aquela igreja tinha de aumentar essa família da fé. Então eles não eram como um clube fechado,
E eles se amavam só entre eles ali. Eles se amavam entre eles, mas também amavam as pessoas, amavam vidas de tal maneira que queriam que essas outras vidas, que ainda não faziam parte da comunidade da fé, pudessem crer em Jesus e acrescentar, vamos dizer assim, aumentar essa família. Foram essas duas grandes características que Paulo observou nessa igreja. Então Paulo fez esse elogio, nem esse elogio não foi exclusivo da igreja de Éfeso. Paulo também faz esse elogio para a igreja de Roma, né? Lá no capítulo 1, verso 8, a gente vê isso, de Romanos. Também fez um bom elogio para a igreja de Colosso, está lá no capítulo 1, né, de Colossenses, no verso 4. E para nós temos que entender que essas são marcas incontestáveis que nós também devemos apresentar como testemunho da nossa fé em Cristo. Nós temos que ter esperança e temor ao Senhor. Nós temos que ter uma fé sólida, consistente, uma fé que, por causa de Cristo, é inabalável. E nós temos que amar intensamente uns aos outros e amar todos os nossos irmãos na fé. Essas são características de uma igreja saudável, de uma igreja triunfante. Mas apesar dessas características que Paulo observa pelo testemunho que ele recebeu, né, nessa igreja, há 4 outras coisas que uma igreja precisa buscar constantemente para potencializar ao máximo a fé, a esperança, o vigor e a perseverança. E é o que leva Paulo a orar por aquela igreja, a fim de que ela realmente fosse triunfante neste mundo, mas principalmente que pudesse desfrutar plenamente dessas 4 características, né, que eu vou citar aqui, que na verdade Paulo cita, né? Ele ora para que essa igreja pudesse receber o espírito de sabedoria, espírito de revelação, conhecimento de Deus e ter os olhos iluminados. Quando essas 4 coisas estão bem desenvolvidas e são buscadas pela igreja, então todo o potencial de triunfo da igreja é utilizado e é desfrutado pela própria igreja. Então não basta nós sabermos que Deus tem sabedoria para nos dar, ou tem uma revelação para nós, que Deus quer ser conhecido por nós e que Ele quer iluminar os nossos olhos espirituais. Para nós, de fato, sermos uma igreja triunfante, todas essas características, ou essas 4 coisas, precisam ser buscadas e desenvolvidas. Senão, como o exemplo que eu dei no início, a gente vai subutilizar, né? Assim como a gente subutiliza os telefones que nós temos hoje, né? Os aparelhos que nós temos hoje, nós vamos dizer assim, subdesfrutar. Estou inventando uma palavra aqui, tá? Do triunfo que Cristo dá para a sua igreja. Ao invés de nós andarmos plenamente triunfantes, a gente vai andar meio capengante. Outra palavra que estou inventando aqui, né? Ao invés de vivermos vitoriosamente, a gente tem algumas vitórias, né? A gente, talvez, quem sabe, né? E o que a gente vai ver nesse trecho, né? Como que Paulo, ele reafirma, em primeiro lugar, a centralidade e a convergência de todas as coisas em Jesus, mas também nós vamos ver a ação conjunta de toda a Trindade na igreja, agindo na igreja, para que ela seja de fato triunfante e viva triunfantemente nesse mundo. Amém? Em outras palavras, se a gente pensar nessas 4 coisas aqui que eu citei, né? Espírito de sabedoria, espírito de revelação, conhecimento de Deus e olhos iluminados, nós vamos ver em Isaías esses 4 pontos, Isaías 11, né, verso 2, que eu vou ler daqui a pouco, esses 4 pontos que Paulo cita aqui, dizendo que uma igreja triunfante precisa, em primeiro lugar, ser cheia do Espírito Santo. Em resumo é isso, uma igreja triunfante precisa ser cheia do Espírito Santo, porque lá em Isaías
11, verso 2, o que o profeta diz? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para uma igreja ser triunfante, ela precisa ter sabedoria, entendimento, estar cheia do conselho do Espírito Santo, ser fortalecida pelo poder de Deus, adquirir conhecimento e ser uma igreja que teme a Deus. Uma igreja triunfante, ela precisa ter estas características para viver plenamente em triunfo sobre esse mundo. E eu quero então discorrer sobre esses 4 pontos, porque é a sabedoria de Deus, é a revelação que vem dele, é o conhecimento de Deus e ter os olhos iluminados por Jesus, que de fato vão fundamentar o que Paulo também fala aqui nos versos 18, 19 e 20, que a gente vai ver daqui a pouco, o que ele fala nesses versos? Que ter essas características, né, esses pontos desenvolvidos em nossas vidas como igreja, são esses pontos que vão fundamentar a esperança do chamado que ele nos fez, quais são as riquezas ou o real valor, né, de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco e a atuação da força do seu poder em nós. Vamos lá então, primeiro ponto, né, o espírito de sabedoria. A sabedoria aqui, né, que Paulo está descrevendo, não é aquela sabedoria que a gente adquire lendo livros, estando numa universidade, ainda que essas coisas sejam importantes, né? Ler bons livros, também não vai ler qualquer coisa, né? Leia bons livros, se tiver que ler, leia bons livros, né? Ler bons livros é importante. Se você tem a oportunidade de ir para uma universidade, você tem que ir, você tem que desenvolver conhecimento, você tem que adquirir sabedoria, né? Todas essas coisas são necessárias e importantes para a vida. E Deus usa também essas coisas para o seu louvor e para a sua glória. Mas Paulo está recorrendo, em primeiro lugar, a um pensamento filosófico daquela época, né? Onde os filósofos, até mesmo um pouco antes de Cristo, e evidentemente depois de Cristo, ficou um pouco mais enfático no primeiro e segundo século, onde os filósofos eles tentavam entender como que o mundo funcionava, como que o universo funcionava, né? E como eles tentavam compreender racionalmente a existência de todas as coisas. Os filósofos pensavam nisso, eles ficavam ali, na linguagem nossa, brasileira, né? Ficavam ali matutando, né? Como que funciona o mundo? Como é que o universo funciona? Como é que a vida funciona? Né? E Paulo, ele se utiliza desse pensamento dos filósofos daquela época, né? Para justamente trazer uma resposta para a igreja, para que a igreja pudesse também estar instrumentalizada, né, com boas respostas, com uma boa teologia, com um bom conhecimento, para que aqueles que não conseguiam alcançar o entendimento dessas coisas pudessem de fato alcançar. Espiritualmente falando, né, os pensadores tentavam também entender, sem sucesso algum, como que um Deus imutável, isso era objeto de estudo daqueles homens, né? Como que um Deus imutável podia interagir e se comunicar com um mundo mutável, uma vez que um não é compatível com o outro. Um Deus imutável não é compatível com um mundo mutável. Outra forma, né, de nós abordarmos isso, esse tipo de pensamento, é se perguntando como que um Deus absolutamente santo pode interagir com pessoas pecadoras sem deixar de ser santo. Esse era o objeto do estudo, do pensamento, né? Que eles ficavam ali queimando os miolos, né, para tentar entender e não conseguiam. O Novo Testamento diz que a resposta para esses questionamentos, né, e para tudo aquilo que dizia respeito ao mundo e como o mundo e o universo funcionavam, o Novo Testamento traz como resposta
ou diz que a resposta está em Jesus. A resposta para esses questionamentos está em Jesus e somente em Jesus. Não só naquela época, mas também agora, no nosso tempo. Para nós entendermos como o mundo funciona, para nós entendermos como o universo funciona, para nós entendermos como tudo é sustentado, como tudo se mantém no lugar que está, ou retorna de tempos em tempos para o seu próprio lugar, todas essas coisas, a resposta está em Jesus, e somente em Jesus. E é justamente isso que Paulo vai reafirmar, que a centralidade e a convergência de todas as coisas estão em Jesus. Partindo do uso, do sentido que os filósofos daquela época usavam, eles usavam muito a palavra logos, para fazer esses questionamentos e tentar entender como essas coisas funcionavam. João se apropria dessa palavra, logos, e Paulo também vai se utilizar do sentido dessa palavra ali com a igreja de Éfeso, para mostrar que Jesus é o Logos de Deus. Ou seja, a razão que preenche toda a criação, a sabedoria que sustenta e mantém toda a criação, é o próprio Jesus encarnado. Por isso Paulo orava para que aquela igreja recebesse Jesus como aquele que é a sabedoria de Deus, que enche a igreja, a sustenta e sob a qual a igreja deve andar e viver. Jesus é a sabedoria de Deus, que traz sentido, que traz razão, que nos faz entender como todas as coisas funcionam e como todas as coisas estão sustentadas. E isso não é privilégio dos filósofos, dos pensadores, das pessoas mais cultas, das pessoas que têm oportunidade, por exemplo, ou que tinham, oportunidade de estudar a filosofia da época, a ciência da época. Não, Deus deu isso para quem? Para a igreja. E a igreja é composta por que tipo de pessoa? Todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de classes sociais. Pobres, ricos, pessoas com famílias grandes, com famílias menores, pessoas com posses, empregados, na época ali, os servos, até escravos. A igreja é composta por múltipla etnias, vamos dizer assim. Então, como a própria Escritura diz, já não há mais diferença em Cristo e na igreja, já não há mais diferença entre gregos, troianos, entre gregos e troianos. Não, todos ali, na igreja, são um só, são filhos de Deus, e por isso todos nós somos irmãos, e devemos nos tratar e nos respeitar como filhos de Deus. Então, como Tiago também fala, que nós não devemos tratar as pessoas de forma diferente porque a pessoa tem mais recurso financeiro que outro. A gente não pode tratar alguém que entra na igreja e é rico melhor do que aquele que entra na igreja e não tem nada. Nós temos que tratar tanto aquele que entra na igreja, que precisa receber da igreja uma cesta básica para poder comer durante a semana, da mesma forma devemos tratar essa pessoa como nós tratamos aquele que entra na igreja e tem condição de sozinho com o seu dízimo sustentar todas as finanças ou todas as responsabilidades financeiras que uma igreja tem. Não há diferença, não pode ser tratado de forma diferente ninguém. Tiago diz isso. E Tiago associa esse tratamento que devemos ter de igualdade, com a fé. A nossa fé deve ter como prática de vida um tratamento igual, um tratamento onde todos são iguais perante o Senhor. Então, Paulo ele se utiliza do sentido dessa palavra logos, para mostrar que Jesus é tudo em todos.
A sabedoria desse mundo, a ciência, a filosofia, a poesia, a inteligência artificial, nos dias de hoje, a cultura em todas as suas expressões, comparadas à sabedoria de Jesus, todas essas outras sabedorias, vamos dizer assim, com todos os seus impressionantes avanços, comparados a Jesus, não são nada. Não são nada. Porque a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus, que Ele derrama sobre a igreja, disponibilizando para todo o corpo essa sabedoria, é muito superior a qualquer outra sabedoria. Jesus, como eu disse, Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o Verbo encarnado, a fonte da razão que preenche e dá sentido a toda a criação e a nossa existência. É essa sabedoria que Paulo ora para que Deus derrame sobre a igreja de Éfeso. Porque se a igreja não tiver essa sabedoria, se a igreja não entender que Jesus é a sabedoria de Deus derramada sobre nós e que vive entre nós e que nós precisamos andar debaixo dessa sabedoria, nós, como igreja, não seremos triunfantes. Porque nós vamos andar debaixo de uma sabedoria muito limitada, que é a sabedoria humana. Mas para nós vivermos plenamente em triunfo como igreja, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, nós precisamos da sabedoria de Deus, e essa sabedoria é o próprio Cristo. Paulo também orava para que a igreja recebesse espírito de revelação. Este conhecimento, que estava oculto para os sábios e os filósofos daquela época, que eles não conseguiam alcançar de modo algum, esta sabedoria, ela estava oculta para eles, mas Deus revelou à sua igreja, Deus deu para a igreja essa sabedoria, Deus desvendou os olhos da igreja, para que a igreja, por meio de Cristo e por meio do seu Santo Espírito, pudesse receber. O Espírito Santo também é aquele que revela os mistérios da cruz. Então aquilo que a filosofia não consegue entender, os mistérios da cruz, ou seja, qual é o mistério da cruz? É a vontade de Deus revelada, de como Ele decidiu salvar um grupo de pessoas, como Ele decidiu salvar o seu povo. Não dá para entender esta realidade sem uma revelação de Deus. Como que Deus, em Cristo, lá na cruz, salvou homens pecadores. A razão humana não consegue alcançar, a razão humana não consegue entender, a razão humana, na verdade, não consegue nem aceitar tal possibilidade. E os grandes pensadores da época não conseguiam alcançar, por quê? Porque eles não tinham Espírito. Mas Deus trouxe essa revelação para a igreja. O Espírito Santo é quem conduz a igreja, como o próprio Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 2, é o próprio Espírito Santo quem conduz a igreja às profundezas do coração de Deus. É Ele quem revela a vontade de Deus para o seu povo. O Espírito Santo revela isso para todo o seu povo. Então, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos ouvindo a sua palavra, quando nós estamos recebendo a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo traz revelação para nós. Ele desvenda os nossos olhos para entendermos o amor de Cristo, para entendermos o mistério da cruz, para entendermos o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, salvando homens e mulheres pecadores como nós. Ao mesmo tempo que nós temos consciência de que nós não merecemos ser salvos, nós entendemos, mesmo que limitadamente, nós entendemos por causa da revelação de Deus, nós entendemos como e por que Ele nos salvou. Porque Ele decidiu nos salvar. Porque Ele decidiu nos amar. É esse espírito de revelação que Paulo orava para que a igreja tivesse. Que eles tivessem entendimento, que eles tivessem seus olhos abertos para perceber
esse mistério da cruz, o mistério da salvação. E como e onde Deus se revela? Onde está a revelação de Deus? Nas Escrituras Sagradas. O escritor aos Hebreus, que nós tantas vezes já citamos, eu vou citar mais uma vez, lá no capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, quando que começaram os últimos dias? No advento de Jesus. Quando Jesus foi concebido, como nós já estudamos aqui na IBD, na concepção de Jesus começou os últimos dias. Então, verso 2: nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Hoje, Deus nos fala por meio de Cristo. E Cristo é a palavra. Então, quando nós lemos as Escrituras, é o próprio Deus falando conosco. Como nós já falamos aqui, repetimos várias vezes e vamos continuar repetindo isso. As Escrituras, a Bíblia, não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê as Escrituras, é o próprio Deus falando com você. Então é preciso sim ter uma reverência às Escrituras quando você abre esse livro para ler, para meditar, porque é o próprio Deus falando com você, é o próprio Deus se revelando a você. E quando Ele se revela a você, então o seu entendimento é esclarecido, o seu coração é quebrantado e você é levado pelo próprio Espírito a um relacionamento com Deus incomparável, a um conhecimento acerca de Deus que, como eu disse, os sábios não conseguem alcançar, porque esta revelação só vem por meio da palavra, por onde ou pelo meio o qual Deus escolheu se revelar ao seu povo. A natureza, tudo aquilo que Deus criou, o máximo que Deus permite que a sua criação faça é, por meio dela, deixar que o ser humano perceba que Deus existe. Então, por meio de tudo aquilo que Deus criou, o homem pode saber ou chegar ao conhecimento de que Deus existe. Mas conhecer Deus é somente por meio da sua palavra. É somente por meio do Espírito Santo que abre o nosso entendimento, como eu disse há pouco. O próprio Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus disse. E a revelação do Pai é por meio do Filho. E o Filho revela o Pai para quem Ele quiser. Qualquer um pode chegar para Deus e falar, para Jesus falar: me revela o Pai. Qualquer um pode fazer isso. Mas Jesus só revela para quem Ele quiser. E aqueles a quem Jesus revela o Pai, se converte. Aquele a quem, olha só, Jesus revela o Pai para quem? Para aqueles que foram escolhidos para serem filhos. Aqueles que não foram escolhidos para serem filhos, nunca vão receber a revelação de Deus como Pai. Percebe o privilégio que você tem? Percebe o que o Espírito Santo fez com você? Ele revelou o Pai a você como Pai, porque Ele te escolheu como filho e como filha. Isso é maravilhoso. A revelação do Pai é feita exclusivamente através do Filho. Sem Jesus, nós não podemos conhecer o Pai. E é interessante porque no próprio Evangelho de João, num outro capítulo, Jesus, ou as Escrituras dizem que é o Pai quem revela o Filho. Então, nós só podemos conhecer o Filho por meio do Pai, e só podemos conhecer o Pai por meio do Filho. E aí como é que fica? Como é que eu vou conhecer o Pai se eu só conheço
por meio do Filho, como é que eu vou conhecer o Filho só por meio do Pai? Aí é que entra o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos chama, e Ele sabe quem são os filhos, Ele abre o nosso entendimento. Então nós podemos ter a revelação do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A terceira coisa que Paulo ora, em favor dos nossos irmãos ali de Éfeso, da igreja de Éfeso, é para que eles recebessem o conhecimento de Deus. Então, como eu disse, há um conhecimento disponível, para todos sobre a existência de Deus, sobre como o universo funciona. Há um conhecimento limitado como o universo funciona e como é possível ter conhecimento e sabedoria nesse mundo por meio da própria criação, mas esse conhecimento ele está limitado. Tudo que foi criado e tudo que se descobre na criação e por meio da criação aponta sim para a existência de Deus, tornando assim o homem indesculpável, Mas, como eu disse há pouco, conhecer Deus só é possível por meio da ação do Espírito Santo, que nos conduz a Ele. É o Espírito Santo que nos conduz a Ele. Conhecer a Deus só é possível se Jesus quiser revelar o Pai a nós. E conhecer Deus só é possível se Ele mesmo se revelar. Veja a ação da Trindade. Nós só podemos conhecer a Deus por meio da ação do Espírito Santo. Nós só podemos conhecer a Deus se Jesus quiser revelar o Pai. Nós só podemos conhecer a Deus se o próprio Deus Pai se revelar. Sem a ação conjunta da Trindade, ninguém pode conhecer a Deus. E Paulo orava para que a igreja recebesse esse conhecimento de Deus. Para que, e é o próximo ponto, o quarto ponto aqui, para que os olhos da igreja, do povo de Deus, fossem iluminados. Porque ainda que a Trindade se revele, nós não temos como conhecer a Deus plenamente se os nossos olhos não forem iluminados pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo iluminando os nossos olhos espirituais é essencial para nós conhecermos plenamente a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo, sobretudo em relação às Escrituras, nós vamos conhecer Deus superficialmente. Nós não vamos conhecer Deus profundamente. Mas não é o plano de Deus que a gente o conheça superficialmente. Porque, como nós já estudamos aqui, nos versos anteriores, Deus preparou para nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, todas, para nós desfrutarmos de todas essas bênçãos. Se nós conhecemos Jesus, se nós conhecemos o Pai superficialmente, nós não desfrutamos de todas as bênçãos espirituais que Ele preparou para nós. Vamos experimentar de uma ou outra, mas não de todas as bênçãos. Nós não teremos consciência de que todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para nós. Por isso Paulo ora para que os olhos da igreja fossem iluminados. Ser iluminado, apesar do que eu vou dizer assim, ser bastante lógico, nem sempre a gente presta atenção nisso. Mas ser iluminado é receber luz. Não é? Ser iluminado é receber luz. E nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, porque nossas vidas, preste bem atenção nisso, nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, porque as nossas vidas estão separadas da vida de Deus. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, quando chegarmos no capítulo 4 aqui de Efésios. Isso significa que sem a luz divina, sem a luz de Deus, nós estamos em trevas. A atuação do Espírito Santo iluminando os nossos corações é a mesma que ocorreu lá em Gênesis capítulo 1, quando a terra estava em trevas, sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz.
Nossos corações e o nosso entendimento também estão em trevas e obscurecidos pelo pecado. Mas quando a palavra da verdade é derramada em nossos corações e o Espírito Santo age em nosso entendimento, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, o rosto de Deus resplandece em nós, e as trevas e a escuridão da mente são completamente dissipadas, porque a luz da palavra entra na nossa escuridão e dissipa essa escuridão. Então, nós somos iluminados pela palavra, pela ação da palavra em nós. E torna a dizer, isso não é privilégio de alguns. Deus derrama isso sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Mais uma vez, a gente vê como nós somos conduzidos a Cristo, a centralidade de Cristo, nesse sentido. Por quê? Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 18, dentre muitas coisas importantes que Jesus está falando ali para a igreja de Laodiceia, ele diz que a igreja de Laodiceia deveria comprar de Cristo colírio para que pudesse enxergar bem. Ele estava dizendo para que a igreja de Laodiceia deveria ir até ele, e ao ir até ele, desejasse ter os olhos iluminados, desejasse ver bem, desejasse receber colírio, para que o colírio pudesse lubrificar, né, os olhos, né? E assim, você sabe que os nossos olhos têm vamos dizer assim, um colírio natural, né? Cada vez que você pisca, é verdade, cada vez que você pisca, a sua retina ela é umedecida, e isso ajuda a limpar a sua visão, isso ajuda para que a sua visão seja mais clara. Quando há algum tipo de deficiência na nossa visão, a gente precisa recorrer a um colírio, vamos dizer assim, sintético, né? Fabricado, para que ao pingar lá nos nossos olhos, então, aquilo que está meio embaçado possa ficar um pouco mais claro, possa ficar um pouco melhor, a gente consiga enxergar melhor. Espiritualmente, o pecado, ele embaça a nossa visão. Nossa vida está embaçada por causa do pecado, né? Então, às vezes, quando a pessoa, e aí, como é que você está? Está tudo embaçado. Por quê? Por causa do pecado. O pecado embaça a nossa vida. Quem é motorista aqui, certamente em algum momento já enfrentou neblina, né? E aí na neblina você não consegue ver, dependendo do grau, né? Você não consegue ver 1 metro à frente do carro, né? Você sabe que não pode parar, mas você também não sabe para onde você está indo. Porque está tudo embaçado, né? Então você vai ali devagarzinho, né? Liga todos os faróis, você pega o celular, liga a luz do celular também, para tentar iluminar alguma coisa, para você tentar ver alguma coisa. Porque se você parar também, tem outro carro atrás que está vindo devagar, e quando ele te vê, já é tarde, já bateu. A nossa vida, por causa do pecado, ela fica obscurecida, a nossa visão fica obscurecida. E Jesus então nos chama para irmos até Ele, para que Ele desembace a nossa vida. Ele remova o pecado que nos impede de ver claramente. Então Jesus nos chama e fala, compra de mim colírio. Quanto vai custar, Jesus? Não se preocupa não, só vem. Já está pago. Amém. Vem, recebe colírio. Você vai ver de uma forma muito mais clara. Você vai ver melhor. Você vai ver como as coisas espirituais de fato acontecem. Paulo fala sobre isso, né? Que aquele que é espiritual, ou seja, aquele que é cheio do Espírito, vê de uma forma que o homem carnal não consegue ver. Ele discerne todas as coisas. Então Jesus nos chama para nos dar do seu colírio, para nós termos discernimento das coisas espirituais, do porquê que as coisas acontecem ao nosso redor e do porquê que as coisas acontecem no mundo. Mas aquele que não é espiritual, ou aquele que não tem o Espírito Santo, não consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo, nem com a sua vida e nem com o que está acontecendo no mundo. Mais uma vez, esse é um privilégio daqueles que são filhos de Deus. Esse é um privilégio daqueles que são filhos de Deus.
Um pouco mais à frente, aqui em Efésios capítulo 5, nós vamos ver que em Cristo nós somos filhos da luz, né? E por isso nós devemos andar como filhos da luz. E ser filhos da luz significa andar debaixo da luz que Cristo nos dá, tendo os olhos de fato e a vida iluminada por Ele. Mas isso a gente vai ver no capítulo 5. Agora, quais fundamentos essas 4 coisas, né, que convergem em Jesus vão produzir em nós? Quais são os fundamentos, né? Efésios, nos versos 18 ao 21, Paulo diz o seguinte: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Muito, verso 21, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Então, a esperança do chamado que Ele nos fez se refere à convocação, né, como nós já vimos na meditação nos primeiros versos aqui de Efésios, a convocação que Ele nos faz para proclamarmos o Evangelho, como também vivermos o que o Evangelho, ou aquilo que o Evangelho nos chama para viver. A esperança, por que é uma esperança? Porque uma vez que nós fomos chamados ou convocados por Deus, essa convocação traz um sentido mais profundo da nossa existência presente e futura. Presente porque nós entendemos o nosso propósito missional. Qual é a missão para a qual Deus nos chamou? Que é proclamarmos o Evangelho, como nós já vimos no capítulo 1, na ministração do pastor Silvio. Agora, essa esperança, ela é futura, porque também se refere ao reino vindouro de Jesus, onde nós experimentaremos o cumprimento das promessas que agora nós estamos esperando. Hoje nós esperamos pelo cumprimento de algumas promessas que Jesus nos fez. Mas lá no seu reino, no futuro, quando Ele vier, todas essas promessas, elas se cumprirão. Então hoje, nós esperamos pelo cumprimento daquilo que Jesus prometeu. Já estamos vivendo algumas promessas que foram feitas no passado, mas ainda há promessas a serem cumpridas, inventadas por nós. Paulo fala das riquezas, né, da glória de Deus. Quais são as riquezas ou o real valor da glória da herança dos santos? Misericórdia, providência, provisão de Deus, promessas e, evidentemente, a vida eterna. Essas coisas nós já podemos experimentar hoje. Nós experimentamos a misericórdia de Deus. Inclusive, se você está aqui, você abriu o olho, você está me ouvindo aí pela internet, né, pelo YouTube, se você está me ouvindo, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. É o que Deus diz através de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, por isso você está vivo, e por isso você deve glorificar ao Senhor. Deus, Ele tem providência, Ele providencia todas as coisas necessárias para nós vivermos e continuarmos vivendo crendo nele. Mas Ele também tem provisão para a nossa vida diária, o pão de cada dia. E Ele continua fazendo promessas ao nosso coração. Como eu disse, algumas dessas promessas nós vamos viver na eternidade, quando Ele vier. Mas outras promessas se cumprirão conosco ainda em vida aqui, antes mesmo da sua volta. Isso também gera esperança e alegria no nosso coração. Isso também nos fortalece, sabermos que há promessas de Deus que nós vamos experimentar ainda nesse tempo. E nós devemos viver na expectativa do cumprimento dessas promessas também.
Outros textos vão falar da riqueza da glória de Deus, né, como Romanos, eu não vou ler, né, mas Romanos 9, 23, Filipenses 4, 19. Né? Mas tem um texto lá em Colossenses, e esse eu quero ler, Colossenses 1, 27, que Paulo diz o seguinte: a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Nesse texto, Paulo, ele fala que a riqueza da glória, né, pela qual ele orava ali pelos irmãos de Éfeso, é o próprio Cristo em nós. Isto significa então que Deus nos considera como a sua própria herança, por causa de Cristo que está em nós. Então nós somos a herança de Deus, que Ele certamente vai receber, né? E vai desfrutar dessa herança quando Cristo voltar. Nós somos essa herança de Deus. Cristo, Ele é o tesouro, né? Lembrei inclusive daquela música, né? Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito, Ele é tudo para mim. Cristo é esse tesouro de inestimável valor. E esse tesouro está em nós. Esse tesouro está vivo em nós, reinando em nossos corações. Se refere também, esse tesouro, né, essa riqueza, né, se refere também ao valor de todas as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo nas regiões celestiais e que estão disponíveis para nós hoje. A consciência de que as bênçãos de Deus são valorosas para nós é também o resultado da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque senão nós seríamos como os porcos da parábola de Jesus, né? O que Jesus disse? Que ninguém lança pérolas aos porcos. Por quê? Porque eles não sabem dar valor, não sabem o que é pérola, o que tem valor e o que não tem. Para ele, está ali, ele come e depois, né? Vai para os lugares que deve ir. Ele não dá valor nenhum. E as pessoas que não têm o Espírito Santo também não dão valor para a obra de Cristo, não dão valor para as bênçãos de Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus podem e dão valor às bênçãos que recebem. E têm um coração grato a Deus por cada bênção que recebem. E por isso tem uma vida de contentamento, tem uma vida feliz. Tem tudo o que deseja? Não tem tudo o que deseja, mas reconhece que tudo que tem vem de Deus, e por isso é grato, e por isso louva ao Senhor. Então, ter essas bênçãos e valorizar essas bênçãos é o resultado também da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O outro fundamento que Paulo nos fala aqui é a suprema grandeza do seu poder para conosco. O poder, e eu já estou terminando aqui, tá, irmãos? O poder que hoje atua em nós é absolutamente maior que todos os poderes espirituais que atuam no mundo. O poder que está sobre a igreja. E Paulo orava para que os irmãos pudessem, com os olhos iluminados, né, pudessem entender isso. Que o poder que hoje atua em nós, que somos a igreja de Cristo, que somos o corpo de Cristo, como ele termina lá no verso 23, é absolutamente maior do que todos os poderes espirituais que atuam no mundo. Como que esse poder atua em nós? A atuação da força do seu poder, né? E aqui eu quero... Vocês já assistiram filmes de heróis? Sabe aqueles filmes de heróis? Né? Então, pensa comigo, né? Naquela cena que é o ápice do filme, né? E aí o super-herói, né? Ele tem mais poder que todos os seus inimigos. Agora imagina todos os inimigos, né? Vai visualizando aí. Todos os inimigos daquele super-herói estão tentando impedir que aquele super-herói chegue num determinado lugar, ou entre em determinado lugar. E aí o que esses inimigos fazem?
eles pegam todas as suas armas, usam todos os seus poderes e começam a atirar e lançar isso contra lá o super-herói, né? Mas o super-herói, né, cheio de poder, como que ele faz? Enquanto está todo mundo atacando, todos os inimigos dele atacando, ele vai andando ali, calmamente, e tiro, e bomba, e é raio, e é chute, e ele vai andando calmamente, né, em direção ao seu alvo. E aí, o que esses inimigos fazem no final? Bom, nenhum das nossas armas está fazendo efeito, então eles levantam ali, né, uma barreira que é intransponível para qualquer pessoa. Mas daí o super-herói, diante daquela barreira, passa por aquela barreira como se fosse um papel de seda, como se fosse nada, e não sofre nenhum arranhão. Então, mesmo diante dessa atitude, né, dessa ação desesperada, né, dos inimigos, o super-herói, ele chega no lugar onde ele quer e ele domina aquilo que ele quer dominar. Com exceção da questão de não ter sofrido nenhum arranhão, esse é o poder e a força que a morte tentou ter contra Jesus. Jesus, ele teve alguns arranhões por nossa causa, não por causa dele, mas por nossa causa. Ele não só teve alguns arranhões, como há pouco nós estávamos estudando aqui na IBD, sua pele foi arrancada, seu rosto foi desfigurado, por nossa causa. Mas o poder e a força da morte não pôde detê-lo. Não pôde detê-lo. Deus, o próprio Deus Pai, entrou em ação e todas as forças do inferno não puderam resistir ao poder de Deus, que fez com que a morte fosse derrotada. Todo o poder do inferno não foi suficiente para impedir que Jesus entrasse, vencesse a morte e se assentasse no trono de glória. Nada foi tão poderoso que pudesse impedir Jesus de se assentar no trono da glória. Como nós lemos no início e cantamos aqui também: quem é este Rei da glória? É o Senhor poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas, é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. Ele é o Rei da glória, e esse Rei da glória, ele venceu todas as coisas por nossa causa, e ele agora está sentado no mais alto e sublime trono. No verso 21 aqui de Efésios, Paulo diz que Jesus, muito acima de todo, está sentado, né, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Jesus assentou-se no trono muito acima de todo principado, potestade, autoridade e poder deste mundo. Paulo diz então que esse poder que Deus atuou para que a morte fosse vencida, atuou em Jesus para que a morte fosse vencida e Jesus se assentasse no mais alto e sublime trono, é esse poder que está atuando em nós. É esse poder que está em nós. Será que Davi vislumbrou de alguma forma esse poder, quando lá no Salmo 27, verso 1, ele disse: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Será que Davi vislumbrou esse poder? Eu creio que sim. E será que nós estamos vislumbrando esse poder sobre nós? Se esse poder está sobre nós, nós vamos ter medo de quem? De ninguém. É por causa desse poder que está sobre nós que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O mundo pode se levantar, todos os inimigos da cruz podem vir contra nós com todas as suas armas, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade limitada,
Nada disso pode impedir a igreja de cumprir com o seu chamado. Porque o poder que atua em nós é muito superior a qualquer poder, e a junção de todos esses poderes pode o mundo inteiro, junto com o inferno inteiro, se levantar contra a igreja para destruir e eliminar a igreja. Não vão conseguir, porque Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está sobre nós, atuando com todo o seu poder. Amém. É esse poder que está atuando sobre nós. É com esse poder que a igreja triunfa sobre os poderes do pecado e da maldade. É com esse poder que a igreja enfrenta os ataques contra a fé. É com esse poder que a igreja proclama o evangelho. É com esse poder que a igreja persevera durante a perseguição. Eu quero concluir dizendo que o triunfo de Cristo é o triunfo da igreja. Nos versos 22 e 23 de Efésios 1 aqui, Paulo demonstra que o triunfo de Cristo sobre tudo e sobre todos é como esse triunfo, e o triunfo dele é o triunfo da igreja. Paulo fala que Jesus está acima de tudo e de todos. Todo poder, toda autoridade, todo nome está sujeito a Ele. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo, chamado para manifestar sua plenitude no mundo. Nós fomos chamados para manifestar a plenitude de Cristo no mundo. A vitória de Cristo é a nossa vitória. É com esse poder que nós amamos os inimigos. É com esse poder que nós perdoamos quem nos ofende. É com esse poder que nós restauramos famílias, que Cristo usa a igreja para a restauração de famílias. É com esse poder que nós enfrentamos as perseguições. É com esse poder que nós anunciamos o evangelho. É com esse poder que nós vencemos as trevas. Por isso, como igreja, nós não podemos viver como quem tem um tesouro escondido sem usá-lo. Nós precisamos buscar continuamente ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de sabedoria, cheios do Espírito de revelação, cheios do conhecimento de Deus e com os olhos iluminados. Que nós vivamos plenamente, triunfantemente, como o corpo daquele que é a plenitude de tudo em todos, Jesus Cristo. Jesus triunfou, e porque Jesus triunfou, a igreja é triunfante. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero ter sido claro. E eu quero convidar você a orar para que estas verdades estejam vivas em nossos corações. Que nós de fato possamos viver plenamente aquilo que Ele preparou para nós, que nós recebamos o Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento de Deus e tenhamos os nossos olhos iluminados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado, Pai. Obrigado porque por meio de Cristo, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte. Obrigado porque o poder com o qual o Senhor atuou sobre Cristo é o mesmo poder que está sobre nós. Obrigado porque nós podemos ter o Espírito e receber o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação. Nós podemos te conhecer porque o Senhor se revela a nós e podemos ter os nossos olhos iluminados. E esta oração que nós fazemos, que o Senhor venha atuar em nossas vidas, nos dando sabedoria dos céus. Que o Senhor possa atuar em nossas vidas como igreja, nos dando revelação. Que nós, como igreja, possamos receber conhecimento, te conhecer como o Senhor se revela nas Escrituras. E que nós, ó Pai, possamos ter os nossos olhos iluminados, recebendo de Ti o colírio para vermos com clareza, não só a condição da nossa vida, mas a condição em que o mundo está. E possamos, com o poder que atua em nós, com o Teu poder que atua em nós, nós possamos de fato, Pai, viver neste mundo pregando o Evangelho,
anunciando o Evangelho a toda criatura, para que aqueles que foram escolhidos por Ti saibam que foram escolhidos por Ti e possam viver para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. É em nome de Jesus que eu oro por nós como Tua igreja, e que possamos, ó Pai, como igreja, viver triunfantemente neste mundo. Que o Senhor nos dê esse entendimento, Pai. Que o Senhor nos leve para esta realidade. Que o Senhor nos faça viver como uma igreja triunfante, porque o Senhor triunfou para vivermos triunfantemente sobre esta terra. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.